partir de agora, você acompanha o programa Caminhando com Jesus, com Irmã Eliana e Ana Ariel. Oi, gente linda! Mais um programa Caminhando com Jesus. Para você que está em casa, a gente está acompanhando Jesus confortando os discípulos em João 14. Para você que está aí acompanhando na Bíblia, estudando com a gente, fazendo um pouquinho desse estudo bíblico, você vai estudando e trazendo para mais perto essa passagem tão linda, onde a gente se sente confortado, né? Um pedacinho de nós está tentando ser esse discípulo, um pedacinho de nós está tentando dar esse passo junto a Deus. Então, para você que está em casa, você pode acompanhar através do @TV Mundo Maior, no Instagram, no Facebook, no canal do YouTube. E aí você tem a chance de escrever para a gente. Não deixe de deixar os comentários aqui no vídeo do YouTube também. A gente olha os comentários depois e responde com todo carinho. A irmã Eliana adora, ela super acompanha. Para quem não sabe, ela tem um canal, né, da irmã Eliana, que toda sexta-feira vai ao ar com um evangelho, o culto do Evangelho no Lar ao vivo. Então você pode estar na sua casa, participando da Casa Espírita, toda sexta-feira às 20 horas pelo canal da irmã Eliana. Aos domingos, a irmã também lança um vídeo, que eu chamo de Escola de Paz, ela não gosta muito desse nome, mas é uma manifestação da sua visão espírita, onde a gente consegue olhar para dores da nossa alma na maternidade, na paternidade, na nossa vida, né, nesse planeta escola, e ela faz esse papel de um lugar muito especial, muito bonito. Irmã, bem-vinda! Hoje a senhora vai trabalhar Jesus conforta os discípulos, em João 14, versículo 1. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, né? Então a gente já ouviu essa passagem no Evangelho segundo o Espiritismo, das muitas moradas da casa do pai. Eu imagino que Kardec, junto aos espíritos, quando trouxe essa passagem, estava lendo esse pedacinho bíblico. É isso mesmo, irmã? Bem-vinda. Filha, Ana Ariel é nossa apresentadora da FEAL, Fundação Espírita André Luiz. Você aí olhando para nós, o nosso carinho que vai na sua direção, recebendo o seu carinho, também o seu carinho, Ana Ariel, que sempre nos ajuda, nos conforta o coração. Precisamos muito desse conforto mútuo, precisamos muito desse amor mútuo. Não podemos nos deixar cair ou desfalecer, ou seja, não se turbe o coração. Olha, é uma construção muito bonita do aramaico ou da tradução do grego, etc., né? Não se turbe o coração. Quer dizer, o coração se turba. Então, o que ele quer dizer com isso? Já já voltamos aqui rapidinho. Nossos cumprimentos a você que é aquela pessoa fiel aí a toda essa rede de difusão do espiritismo científico, filosófico, e que tem no Cristo a sua ética, o seu registro, vamos dizer assim, de máximas das máximas que podem conduzir nossa vida para o encontro com Deus. É a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, da codificação, e o livro primeiro trata da codificação, da codificação, da codificação, porque é o grande Criador, Deus. E a partir disto tem início toda a nossa história de buscas, de sentido para a vida, de realização pessoal e de aprendizagens que o cristianismo nos deixou. E Deus amou tanto o mundo, lembra? Foi o nosso último encontro, que deu o seu Filho. É a segunda passagem, por amor. E nós perguntamos a você, fazendo um pequeno retorno aí do último encontro, nossa semana passada, perguntando a você quais são suas obras, que ali ele deu o Filho, a obra dele perfeita. Que obras estamos dando em nome do nosso amor pelo mundo? E será que amamos o mundo? Mas hoje nós vamos enfocar outra coisa, porque nosso coração anda turbado ou perturbado. Esse turbe vem de perturbar, do verbo perturbar-se. Mas veja, não o texto fala, não se turbe o coração. Creio em Deus, creio em mim. Ou seja, o que Deus fala? Fala de amor. O que Jesus fala? De amor. O que Jesus nos ensina a amar? Quais são as prédicas mais importantes do Cristo para nós? Então você
querido amigo da FEAL, querido amigo da Rede Boa Nova, de rádio e TV Mundo Maior, você que está aí conosco e que dá o seu sinal, leva adiante para mais pessoas ouvir os programas que a FEAL coloca, que é a difusão desta doutrina de amor, que é justamente essa doutrina de amor, não é? Não. A Aninha está pedindo um minutinho. Aí, vou interromper então aqui, que ela que precisa arrumar as coisinhas dela lá. Espera aí um pouquinho. Não, é só porque eu vou deixar os telefones de contato, irmã. Para quem está acompanhando, é 0 operadora 11 972610272. 9, 0 operadora 11, né? 972610272, que é o Clube Amigos da Boa Nova. Você pode acessar pelo telefone fixo também. 0 operadora 11 2458 3214. 2458 3214. Você pode entrar no 0800 120 18 38. 0800 120 18 38. Aí, com esses números de contato, você acessa o Clube Amigos da Boa Nova, acessa a gente, deixa o seu recadinho. É que eu esqueci de falar isso no começo, porque eu estava aqui muito envolvida com essa passagem tão linda de João e esse amor todo por nós. Desculpa, irmã. Está desculpadíssima, né? Não é verdade? Porque eu estava aqui também falando de vocês, e aí está o caminho para vocês acessarem essa rede TV, essa rede de rádio, essa rede de comunicação, onde você encontra a palavra consoladora. Porque a doutrina do Cristo é isso, ele é o anjo consolador, o Cristo consolador, é o enxugador das nossas lágrimas. Trouxemos o tema Não se turbe o vosso coração, ou Não se perturbe o vosso coração. Tem duas conotações aí que a gente observou. Quer dizer, o seu coração pode se turbar sozinho. A sua mente até está em outros lugares, mas seu coração se turba. Tem um nível em nós chamado nível emocional que muitas vezes até surpreende a nossa capacidade mental, até de compreender aquele sentimento. E nós precisamos localizar, né? E aí já a Ana vai poder contribuir muito com isso na sua terapêutica, nas junções de terápicas que ela fez durante sua vida, desde seus 12 anos, e algumas formações importantes, outras ainda em andamento, né? Pode vir consolidar este conceito. Não se turbe o vosso coração. Quer dizer, ele se turba sozinho, ele tem uma autonomia perante os meus pensamentos, claro. Às vezes a minha meta é A, B, C, está tudo tão claro na minha mente, vou ser um bom espírito, uma boa cristã, vou cumprir tudo, vou isso, vou aquilo, e os projetos voam, não vão. Em vez de irem, voam, asinha, porque o nosso coração se turba, porque o nosso sentimento se turba. É muito importante, mas ele diz, não se turbe, crede em Deus. Quer dizer, o turbar ou perturbar do nosso coração, independente até do nosso desejo, né? Isso nós já vamos ver que é independente. Quem quer ficar perturbado? Quem quer ser tirado? Você gosta, tem prazer em que a sua paz seja tirada? Né? A calma derrubada, eu até alenquei aqui, a fé seja perdida, a esperança seja esquecida, a caridade abandonada, quem quer isto? Mas, de repente, nos seus atos, através dos seus sentimentos, eles vão movendo as suas atitudes, as perturbações do vosso coração, os pilares do caminho com Jesus. Vamos, então, enumerar as nossas perturbações? Não vamos dizer que não temos, porque nós temos. Tem um estudioso evangelista e também um da linha católica que enumera, assim, dezenas de perturbações dos mais diferentes níveis. E nós deixamos até uma aqui para a Ana ler para nós, né? Que é o espinho na carne, a segunda epístola de Coríntios 12:7, por exemplo. A gente não fica perturbado com o espinho na carne, mas a gente sempre pergunta, o que será o espinho na carne? O que será o espinho na carne? Um filho, por exemplo. Um filho que não corresponde aos seus ideais. Ou um filho que se perturba e te perturba, é um espinho. A esperança que você colocou ali naquela pessoa, a fé que você tem nele, a calma que ele sempre te dá por amar, naqueles períodos da primeira infância até a segunda, até na adolescência começa a vir o velho homem que se junta ao novo.
Isso é uma perturbação. Como lidar com isso? Assim, um exemplo. Então, hoje, o nosso programa quer trazer para você essa passagem de João 14:1. Não se turbe o vosso coração, não se perturbe o vosso coração. Quer dizer, ele está falando, olha, não deixe o seu sentimento ser turbado. O que que é uma coisa turbada? Também está ligado a turvado, ou seja, não deixa essa água límpida da fé, da esperança, da caridade ser turvada, ser escurecida devido às perturbações que lhe chegam no caminho, pelas inúmeras, inúmeras, inúmeras situações cotidianas. Desemprego não é um espinho na carne? Se você vê um filho, se você tem 8 filhos, vê um passando necessidade, e você ainda tem 4 dentro de casa, pequenininho, e não pode ajudar aquela filha com aquela criança nova, não se perturba o vosso coração? Então, essa é a nossa abertura de hoje. Vamos enumerar as nossas perturbações, pelo menos enumerá-las aí com você no seu coração. E como tratá-las, né? Então, por isso que eu pedi para a Ana começar a sua fala conosco hoje, trazendo a segunda epístola de Coríntios 12:7, é o espinho na carne. O exemplo dos muitos espinhos na carne. E eu acho que definitivamente a gente começa a compreender com a passagem de João 14, e essa passagem da segunda epístola de Coríntios, que é uma carta de esperança. Paulo, quando escreve a segunda epístola, a eles, tem gratidão na epístola de Paulo, ele fala isso, ele se confessa, ele mesmo fala do espinho na sua carne, né. Nossa, então, boa tarde, abraço carinhoso mesmo assim, grande e de verdade e em verdade, irmã Eliana, essa comunicadora que tem tanta gratidão ao plano espiritual chamá-la através dos editores, dos programadores da FEAL, dos seus diretores e etc., e dos comunicadores que deram o seu sim e disseram, não, vamos trazê-la aqui para a nossa companhia, não é? E a minha filha que me deu de presente no Dia das Mães, alguns anos atrás, a primeira fala minha, porque ela acreditou no potencial de que a minha fala precisava encontrar mais corações. Beijos no seu coração com Ana Ariel. Nossa, irmã, eu estava aqui lembrando, né? A gente foi meu presente, na verdade, de Dia das Mães. Eu estava pensando aqui com muito carinho, assim, né? Que faz muitos anos que eu repito o que a irmã Eliana fala. Para quem não sabe e já me conhece, já é seguidor, no programa que eu tinha, né? O Quem Sou eu nada mais era do que um papagainho que reproduzia os estudos da psicofonia mediúnica da nossa querida irmã Eliana. Então, eu sempre tive muita vontade que a irmã Eliana falasse por si mesma, porque aquelas palavras tinham muito ensinamento para minha alma, e isso não chegava. Então, quando eu consegui ter o meu canal, o meu espaço, e eu pude trazer a irmã, foi um grande presente, e eu tenho muita alegria de hoje ver que ela está em mais programas do que eu, fala muito mais do que eu, está aí ao vivo de sexta, ao vivo de domingo, com 2 programas na TV Mundo Maior. Eu acho que a gente tem essas fases da vida, né? Eu estou numa fase de pausa, de colher os frutos, né, de uma semeadura longa que eu vivi na minha encarnação aí, de 20 anos dedicados para a doutrina. Estou naquele setênio de me dedicar para a infância, para o meu bebezinho. E falando em espinho da carne, eu acho que o maior espinho da carne que a gente tem é a ingratidão. Qualquer que seja ela, sabe, irmã? Seja a ingratidão a Deus, né, que é o beijo de Judas, e Jesus voltou para salvar Judas, então tem ensinamento nas pessoas ingratas. Seja uma ingratidão filial, né, de filhos que não honram os pais, e tem ensinamento em pais que seguem lutando por filhos ingratos. Eu acho que todos esses ensinamentos eles trazem para a nossa alma muito crescimento, né? Eu tenho visto isso de um lugar muito sagrado, né? Eu gosto de uma imagem que talvez ajude a gente a entender do ponto de vista terapêutico, né? Que é o meu papel aí nesse momento do Planeta Escola, do Sanação del Alma, que uma das coisas que sanam a alma, ou seja, que curam a alma, é eu perceber que tudo que eu tenho dúvida não é de Deus. Então, esse é um dos maiores exercícios que eu aprendi na minha alma, sabe? Se eu estou com muita dúvida, se eu preciso fazer controle universal, se eu não tenho certeza, eu não estou em Deus, eu não estou no meu superior, eu não estou nesse lugar. E é bonito não
estar sempre na certeza, né? É a hora em que a gente busca comunidade. Então, eu vou buscar o médium na casa espírita para me orientar, eu vou buscar o personal trainer né, na academia para saber como é que levanta o peso sem quebrar a coluna junto. E toda essa jornada, né? Eu vou pedir para alguém ser o meu observador e cuidar de mim no processo terapêutico. Mas na ingratidão, né, o espinho da carne, que eu considero mais forte que a ingratidão, ele é de um lugar que recentemente eu tive uma experiência muito bonita, né, com a senhora mesmo, de vê-la num estado de perdão em pessoas que eu guardo rancor, que acho que é o meu lado escorpião com ascendente em Áries. Se a gente for falar de astrologia, eu tenho aquela magoazinha, aquela memória, né? E aí eu te vi nesse lugar de profunda abertura de perdão e quase ingênuo, sabe? De tanta bondade. Mas eu não acho que é ingenuidade, eu acho que é grandeza, né? Porque uma vez que você supera a raiva sai de você. Então, o espinho na carne é um lugar que você ainda não superou, por isso é um espinho. Né? Outro dia perguntaram, poxa, como que é a sua relação com a primeira esposa do Paulo? Eu tenho uma ótima relação com ela, porque ela não fez nada para mim. Então, é como se fosse uma página em branco, sabe? Que eu posso olhar para ela simplesmente como quem olha para uma outra mulher vivendo uma experiência. E é uma experiência que eu conheço, porque eu também já me divorciei, eu também já morei sozinha com os meus filhos, eu também já fui a mãe solo da vez. Então eu tenho uma empatia que eu não entro no estado de competição. O estado de competição, ele é um coletivo que nos ensina, como uma crença, como um conto de fada, que todas as madrastas vão ser más, que toda ex quer o seu homem, que sempre tem rivalidade entre as mulheres, que mãe e filha não podem ser amigas, porque se eu sigo a minha mãe, eu não tenho personalidade. Se eu reproduzo o que a minha mãe me ensinou, eu não tenho personalidade, eu sou a filhinha da mamãe. Eu sou a filhinha da mamãe no bom sentido, mas eu tenho uma super personalidade. Olha eu aqui, de unha preta, cílios, maquiado, com as minhas luzes californianas, e a irmã Eliana aí, toda, né, nesse lugar espiritual de ser dela. Não foi ela que me ensinou. Eu trouxe isso de vidas pregressas, eu aprendi isso com amigas, com madrasta, com todo mundo, e eu quis para mim. Então, não é repetir no sentido literal, é repetir no sentido herdar. Eu acho que o espinho da carne é que a gente está numa sociedade de ingratidão, onde eu abro mão de herdar dos meus pais o que eles têm de melhor. Então, se eu sou uma filhinha da mamãe, porque eu estou aqui seguindo os passos da minha mãe, eu sou uma filhinha do meu pai, porque eu sigo os passos do meu pai, que lindo, né? Que bom que eu escolhi herdar, que bom que eu escolhi tomar, como a constelação familiar fala, né? Do I take it, do eu pego mesmo. Né? Então, eu escutei recentemente, logo eu que sou toda para fora, extrovertida, uma paciente minha disse, gratidão por essa sua doçura na voz, pelo cuidado que você tem para tocar a minha alma. Eu falei, eu faço isso quando estou atendendo? Porque parece que estão falando da minha mãe. A minha mãe tem essa doçura, esse jeito de falar. Eu sempre me via mais expandida, mais ogra, mais elétrica. Ou seja, eu estou pegando da minha mãe esse ensinamento. Quando eu vejo, outro dia a gente estava assistindo até o final o programa da irmã Eliana, né, que ela tem sexta-feira ao vivo, o Evangelho segundo o Espiritismo no ar, literalmente, né? É o Evangelho vivo ali, você tem a chance de ver uma incorporação mediúnica, você tem a chance de ver uma psicofonia, né? Quantos médiuns ainda tem esse processo mediúnico ali, para quem quiser assistir. E aí eu estava assistindo, e no final o Antônio lê os nominhos, né? E aí ele lê um por um. E aí ele lê, dedica bênçãos, não sei o quê. Aí ele lê o próximo, dedica bênçãos, não sei o quê. Aí ele lê o próximo, dedica bênçãos. Aí o Paulo falou assim, tá pouco didático isso, né? Ele podia ler todos de uma vez. Eu falei, mas não é isso que a pessoa quer. A pessoa quer um por um. E quer que o Antônio mande em nome da nossa casa bênçãos um por um. Por isso demora, porque tem esse ato de entrega. Né? Então, o espinho na carne, para mim, assim, acho que a maior força de dor do espinho na carne é a ingratidão. Né? É o chefe que confia no funcionário, e esse funcionário entra com uma ação judicial trabalhista. Não estou dizendo que não tem direitos trabalhistas, tá? Mas estou dizendo acordos de alma. É quando uma relação mãe-filha é tão linda, foi tão sonhada e vem a ingratidão. E mesmo quando as relações estão ruins, né? Quando a gente fala de mães ou pais abusivos, narcisistas, violentos, isso não quer dizer que eu preciso ser ingrato. Eu falo muito isso para os meus filhos, sabe? Não ter afinidade ou ter distância não tem nada a ver com ingratidão. Gratidão é gratidão. Eu oro, eu agradeço, está chegando o Dia dos Pais.
agradecer a vida, agradecer a semilha, a semente da vida, o motivo de estar aqui. Isso é pegar, isso é tomar para si. Então, gratidão é sempre gratidão, irmã. Eu acho que o maior espinho da carne aqui é esse. Muito linda. Uma palavra muito especial, um viés, né? Muito profundo, né? É um dos espinhos, né? Profundo, e a gente muitas vezes se perde por causa dele, né? Mas eu queria que você lesse, você conseguiu abrir, eu queria que os nossos ouvintes pudessem ir também aprendendo a gostar de andar por essa leitura, por essa palavra, porque de repente você lê e acha uma coisa ali que ninguém nunca viu. Eu falo algumas coisas da Bíblia, que a pessoa fala, está na Bíblia? Eu vou lá, eu tenho que pegar o versículo, mostrar. Está. Só que ninguém, nossa, mas eu nunca vi um senhor, sabe, de idoso, falou, não, mas eu estudo, eu sei a Bíblia, eu nunca vi essa citação, a senhora tem certeza? Eu digo, vai assim, vai lá. Aí ele viu, achou e falou, ai, mas isso vem confirmar que realmente o Espírito Santo, que a gente chama nossos anjos tutelares e guardiões, né? Guiam até a nossa leitura. Uns veem, outros não veem. Então, o Santo Espírito de Deus quis que a senhora visse isso. Quão importante, através da senhora ver e falar, outros também começam a ver e falar. E por isso que a gente vai e prega, não é? É uma conversa linda. Então, Ana, leia para nós essa passagem linda. Nossa, irmã, eu estava aqui mais cedo com a senhora, né? Para quem não sabe, eu sou daquelas que tem aquelas bíblias assim, já desmontando, de tanto que eu marco página, pedacinho. E a passagem anterior que a gente estava lendo, de João, saiu para mim 18 de julho de 2020 e saiu hoje, porque a gente está estudando de novo. Então, assim, do quanto volta, né? Vai retomando. Eu vou ler assim, espinho da carne, espinho na carne. 2 Coríntios 12, versículo 7. Muito legal aprender a entender Coríntios, versículo, página, para quem não estuda a Bíblia, é muito bonita a palavra de Deus. O espinho na carne. E para que não me concebesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder do Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco é que sou forte. Então aqui o que ele está trazendo é assim, se Jesus, se Deus tira o espinho da nossa carne, ou seja, os filhos são gratos, o chefe é grato, a esposa é grata, todo mundo é só alegria, aquele mundo rosa, redondinho, a gente esquece de Deus. Agora, quando tem aquela ferida, né, aquela vontade de dobrar o joelho e orar, hoje a gente estava conversando sobre os dias que a gente vai presencial na casinha, porque a gente percebe a diferença energética das crianças. Então a gente fala, ai, que horas que a gente vai? Porque, nossa, eles voltam tão mais leves, né? Como se a casa espírita fosse um depósito de lixinho, assim, a gente deixa a sujeira lá e volta limpinho para trás. Então, é claro que a espiritualidade, num processo da desobsessão, tira alguns espinhos da carne, mas quando não tira, quando não é possível, né, as doenças crônicas, a moradia, né, eu vejo pelo pai dos meus filhos a dor dele de não morar com os filhos, então esse é um espinho da carne, todo dia ele sente falta, ele lembra desses filhos, e talvez por isso ele ame tanto, talvez por isso ele valorize tanto os meus filhos que estão aqui no dia a dia, talvez por isso ele valorize tanto o nosso casamento, para o Pedrinho não ser filho de pais separados, e aí a gente luta mais pelo nosso casamento, porque quando eu olho para cá, para o Juju, ele olha para mim e para o Bruno, é o nosso espinho na carne. A gente falhou no casamento anterior, a gente se perdeu do amor, né? A gente tentou comprar o amor, ou tentaram comprar o nosso amor até que não queira, e a gente se perdeu. E aí esses filhos estão sendo criados num lar separado.
é a experiência de espinho na carne para os meus filhos, para os meus enteados. E aí eu olho para tudo isso e falo, espinho na carne. Às vezes eu estou atendendo online e eu não tenho mais horário. E algum paciente fala, por favor, me encaixe. Eu tento encaixar. E eu falo, não dá. Ou seja, aquela pessoa vai viver aquele espinho na carne e eu não vou poder fazer o meu olhar terapêutico de tirar, passar uma pomadinha até que a pessoa construa uma nova ferida. Então, sempre existe, né? E aqui, mais belo, porque ele começa dizendo para que a gente não se ensoberbe, ou seja, não se envaideça, para que a grandeza das revelações, ou seja, as respostas divinas, não façam com que a gente se perca. Né? E ele fala muito sobre isso, que as angústias, as perseguições pelo amor do Cristo. Ou seja, tomar cuidado, porque o prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias como um todo, elas são nosso espinho na carne. Eu usei a palavra ingratidão porque a gente olha demais para o espinho e esquece que tem um monte de coisas lindas, né? Então, nada como viver com alguém que é cego para ser grato enxergar, e a gente está lá de mau humor porque abriu a janela e o sol entrou, e aí eu não posso dormir um pouco mais. Que bom que você tem olhos para ver o sol que chegou, né? Então, é nessa pequenez desses detalhes da vida, da encarnação, né, do Cristo em nós, que faz com que a gente olhe para o outro de um lugar mais belo. Eu estava vivendo uma experiência, irmã, que eu queria partilhar desse espinho na carne, onde um dia eu cheguei para a senhora e falei assim, eu não aguento mais, muito brava, eu era um pouco mais nova e eu estava num momento de muita dor, e a gente estava voltando de gravar TV Mundo Maior, então a gente estava saindo de Guarulhos pelo Fernão Dias, eu acho, e eu estava com muita raiva naquele dia, era uma situação pessoal muito dolorida, e lógico, era o meu espinho na carne, e eu falei, eu não aguento mais, o que Deus mais quer de mim? Eu não estou dando conta, aquele lugar que a gente blasfema, que a gente peca, né, contra o Senhor, de falta de fé, do espinho na carne ali, na feridinha mesmo. Parecia que eu estava segurando uma roseira inteira, não era um espinho só não, era uma roseira inteira. E aí a irmã falou assim, pede um sinal para Deus em vez de ficar reclamando dele. Aí eu falei assim, tá bom, então tá. Então que agora apareça um sinal. Aí a minha mãe foi fechada por um caminhão, e era uma Nossa Senhora Aparecida inteira. A traseira inteira do caminhão era Nossa Senhora Aparecida. Aí passou 2 minutos, ligou uma pessoa que estava fazendo uma coisa para mim, que era uma questão jurídica, e eu falei, nossa, que bom que você me ligou, eu estava angustiada, e eu acabei de ver uma imagem de Nossa Senhora Aparecida, deve ser um sinal. Aí ela respondeu, acho que você não sabe, mas eu tenho tatuado nas minhas costas Nossa Senhora Aparecida. Falei, nossa, que sinal. Aí passou uns 10 minutos, o meu pai falou assim, o teu primo está em Aparecida do Norte rezando por você agora e pediu para te avisar. Aí cheguei em casa, a minha mãe tinha ganho de presente uma água que veio de Aparecida do Norte, da dona Fátima, que é uma outra pessoa, que falou, irmã, lembrei da senhora e da Aninha, mandei essa água de Aparecida do Norte, que para os católicos é uma água fluidificada, como para a gente, para espírita. Aí a gente parou para comer num posto de gasolina e eu bati o braço, eu estava muito nervosa nesse dia, e caiu aquela coisa cheia de chaveirinho. Quais eram os chaveirinhos? Nossa Senhora Aparecida. Aí na quinta sinal minha mãe falou assim, agora Deus pode dar atenção para outras pessoas ou você ainda está com dúvida? Então, é meio isso, sabe? Às vezes a gente tem, sim, um espinho na carne, e é ele que nos traz humildade. É ele que faz a gente clamar por Deus, ajoelhar e dizer, Deus, 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 não me deixe. Então, enfim, queria partilhar isso. Maravilhoso, Ana, por isso que eu falei. Leia primeiro, vamos, antes da gente continuar, essa leitura de Coríntios, sabia que ela ia saber falar sobre isso, não é? Porque quem tem o espinho na carne, vamos dizer, né? Quem vive o espinho na carne, vive com uma certa tristeza, tem dentro de si, inclusive nós vamos deixar hoje para o final, no segundo momento do capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, tem um item chamado Preces para si mesmo. Eu amo isso aqui, sabe? Tem uma prece aqui que é um negócio maravilhoso, porque a gente fala para o nosso anjo guardião assim, ai, meu anjo, não me deixe, tenho necessidade de toda a sua proteção. Para a gente pedir e rogar que alguém não nos deixe, né?
me segure, porque senão eu vou fazer algo. Quantas vezes, às vezes uma pessoa fora de si, quando já tem alguma religiosidade, fala, ó, tranca a porta aí, não deixa eu sair. Isso me contou uma pessoa, certa vez, pediu para o pai, né, porque ele era ex-usuário de droga, e sabia que se ele saísse para a rua, é natural encontrar aquela pessoa que faz tempo que você não encontra, e com doutrina espírita ele havia aprendido que não é natural, aquilo tudo é organizado por imensas trevas, né? Você que traz o espinho na carne de ver um filho envolvido em drogas, em dores tão profundas, totalmente subjugado pelo desejo de consumir algo que lhe aliena, que lhe entristece, que depois lhe traz dor, que lhe retira da vida, dos seus propósitos orquestrados, né, no processo reencarnatório. É um espinho enorme, sabe? Então, nós vamos deixar nesse programa uma coisa muito importante para você. Não deixe de enumerar as suas, vamos dizer, perturbações. É o cônjuge, né? Em Provérbios 21:19 é bonito, ele fala que a esposa rixosa, a esposa raivosa, o esposo rixoso, o raivoso, né? Quanta coisa traz para o lar, né? A religiosidade, a dúvida que cai sobre você quando a sua esperança, ou a sua fé, ou a caridade diminuem. Uma doença, assim, que é desencurável, você tem meses de vida, não é? O espinho vai ralando, aonde está Deus? Nesses tempos atrás tivemos uma pessoa que perdeu a única filha que ela teve, de 14 anos ou 15 anos, para a Covid. Ela inconformada, sabe, é uma perturbação, um espinho assim, sabe, quando aquele espinho forte que pega no pé e não dá para você andar mais? Ela usou essa expressão. Eu estou com um espinho no pé. E a entidade espiritual falou para ela: pois é, esse é o espinho na carne de Paulo. Essa é a perturbação, mas esse é um sentimento. Agora vamos aprofundar tudo, vamos entender, não é? Não turbe o vosso coração, crede em Deus, crede em Jesus. Eu sou evangélica, eu sou da igreja, eu cumpro, eu leio a Bíblia, eu sou uma pessoa fiel, eu dou meu dízimo, eu cumpro todas as obrigações. Pois não estás cumprindo, ela me escreveu depois, a obrigação das obrigações, que não é ir lá no gasofilácio colocar a sua moeda, quando ela está sobrando, é colocar quando ela está faltando. E agora a moeda mais preciosa da sua vida, a mais cara, que você não trocaria e não venderia por nada, Deus chamou para ele. Onde está Deus no seu coração? Foi aí que ela tombou um pouco, que ela diminuiu aquela revolta e aquele impulso quase para tirar a própria vida, para encontrar a filha. E nós sabemos, dentro da doutrina espírita, né, que não se encontra. Ao contrário, né? A interrupção e a morte, nesse sentido, te afasta daqueles que você ama, não se aproxima, porque você é retirado e vai cumprir o seu ano de exercício de vida em zonas muito sofridas no vale, né? Descrito de forma tão profunda por Ivone Pereira, naquele julgamento maravilhoso, né? Que a gente assiste ali, né? Então a pergunta é: quais são os pilares do caminho com Jesus? A calma, que é a nossa alma, o contato com a nossa alma. A nossa alma não é só sensação. Se nós restringirmos o sentimento só à sensação, nós não vamos encontrar calma. A calma está na alma. Então, onde anda a minha alma? Minha alma não é a perturbação que agora me chega, ou o filho usuário, ou a filha que não estuda mais e não quer nem trabalhar e vai buscar outros caminhos, ou o marido rixento, ou a mulher rixosa, enfim, os desafetos, as doenças, mortes na família, desencontro, crueldades colocadas. Segundo a segunda epístola de Coríntios, a Coríntios fala da gratidão, a gente vamos estudar a semana que vem, porque ele justamente é uma carta ensinando o primeiro fala da união, a primeira epístola a Corinto, que é essa que nós não vimos, a segunda, 12:7, o espinho na carne, ele está falando da gratidão. Como você vai agradecer o espinho na carne? Que foi a sua primeira fala hoje, aquela pessoa da qual você ainda guardava o rancor, e que no meu coração eu tinha esquecido até de tudo aquilo, as minúcias. Várias vezes essa pessoa me abraçou
e quando me encontra, me abraça, e quando me abraça, abraça assim, e segreda assim no meu ouvido: "Me perdoa, eu não sabia o que fazia". Sabe, se a gente lembrar que a pessoa que te fez mal não sabe o que está fazendo, você também, em Coríntios 2, Paulo escreve isto, não é? Esquece aquele que te bateu, porque senão também não será esquecido quando você bateu. Ah, lembra, perdoai para que Deus os perdoe. Lembra, o perdão de Deus, ele é secundado por um condicionamento, senão teria injustiça. A equanimidade e a justiça divina, né, você conhece a lei, enquanto você não conhece a lei, não tem isto. Você é tratado como aquele que ignora, mas depois que você conhece a lei, praticá-la é um dever e o máximo do cristão. Porque então ele será aquele que dirá: "Não orei em teu nome, Senhor, não falei em teu nome, Senhor. Não, não te conheço, apartai-vos de mim, que fizeste a obra", né, e lá na Bíblia diz demônio, né, que o daimon, na verdade, é um gênio criador, e biblicamente, né, o anjo caído é aquele que disputou com Deus o poder, que tirou Deus do poder, que queria o poder de Deus. Então, na verdade, quando a gente não aceita, ou não perdoa, ou não, sabe, então Paulo na segunda epístola ele fala isso, e o espinho da carne eu preciso dele doendo em mim, porque senão eu me esqueço do que é a dor. Quando o Chico Xavier, lembrando dele, lembra? Aquele grande médium curador que operava, fazia milagres lá do Nordeste, escreveu dizendo que podia operar a sua vista que sangrava, o que que ele respondeu? Né, nós aqui temos também o trabalho de cura, o abnegado doutor Bezerra, trabalhar com o doutor Fritz, o médico doutor Fritz, que inclusive foi preso, Chico Xavier foi lá na penitenciária visitá-lo, deu seu apoio, mas na hora que ele ofereceu a cura, ele falou: "Não posso, porque os meus tutelares teriam tirado esse espinho da minha carne, mas se eu não sei o que é sofrer algo que não tem cura, como eu vou saber o que sente alguém que sofre algo que não tem cura?" Mas eu sei que um dia obterei essa cura de alguma forma. Diziam que ele ficou cego, mas ele lia tudo e via tudo, então nós não sabemos quem é que lia, ele ou o espírito dele, né. As pessoas brincam lá, né. Brincou, Ifigênia brincava conosco nesse sentido. Então a pergunta: o que é ser perturbado? Aninha, eu deixo com as suas despedidas, que já são 37 minutos, hoje não teve uma parada, nem um corte, nem nada. Então tem 3 minutinhos para chegar até 40, pode fazer sua despedida, deixar seu carinho, e aí voltamos para a prece juntinhas aqui. Eu queria plagiar aí uma frase, um ensinamento que a Sara acabou de trazer, que é fazer o exercício interno de entender que o outro não sabe o que faz, né? Então, quando eu me coloco nesse lugar, é claro que eu entendo, né? O espinho na carne, da Ana Ariel terapeuta, não existe. Quando eu olho para essas pessoas, né, que desonraram ou foram ingratas ou feriram a mim, é mais fácil do que no outro. Então acho que tem esse lugar da filhinha, né? A gente falou da filhinha da mamãe, que eu fico nesse papel que o Eurípides, filho do nosso querido Chico Xavier, sempre falou que fazia, né? De ser o escudo, de ser, né, o chassi, né, do carro que bate primeiro. Então acho que tem essa dor, né, da minha criança ferida que quer te proteger, e não é meu papel, né? Então o que eu fiquei assistindo do seu perdão foi isso, foi esse lugar que eu te olhei e falei: nossa, se ela, que é ela que sofreu a ofensa e a ingratidão, deu a outra face, quem sou eu para querer ocupar um papel de proteger alguém que não precisa ser protegida, que é a minha mãe? Então ali eu voltei para a ordem. Mas se eu fosse dar um exercício de casa, eu te plagiaria, né? Eu faria esse exercício, vou até passar ele para o Sanação em breve. Vou copiar aqui a irmã Eliane, exercício da irmã. Eu me coloco olhando aquela pessoa que está me ferindo como alguém que não sabe o que faz. Então, quando Jesus diz, né, perdoai aqueles que não sabem o que fazem, transformar isso num exercício terapêutico, né? Se eu me colocar no lugar do outro, dizendo, ele não sabe o que está fazendo. Jesus já disse, a gente tem que perdoar quem não sabe o que está fazendo, né? E às vezes o outro não sabe o que está fazendo e o perdão é tirar da frente. Então, se você tem um marido alcoólatra, um pai violento para os seus filhos,
Essa é uma medida protetiva. Ele não sabe o que está fazendo, e a sua função é proteger essas crianças. Mas ainda assim, eu quero fazer um exercício sobre isso, irmã, porque é muito bonito, né? Eu acho que a gente tem que copiar coisas boas, e como um bom papagainho aí, né, do Yoshua, das palavras de vida e da irmã Eliana, vou levar isso para as lições de casa, porque faz toda a diferença essa ótica, sabe? Esse olhar cristão, esse olhar cristiano de, pera, o outro está me ferindo, mas ele não sabe o que está fazendo. Obrigada de coração. Aninha, que lindo, você transformou isso, né? Que beleza, num exercício terapêutico, né? Que todos os papagaios fizessem isso, nós estaríamos bem avançados, né? Há mais de 2000 anos, praticamente, né? Pelo menos uns 1500 anos já. Mas a gente não consegue, né? Esse papagaio criativo, né? Que também canta a sua canção junto. Pegar o Evangelho de Jesus e transformá-lo numa prática curativa. Isso é o seu trabalho, né? Tem sido o seu trabalho. Então, por isso que eu acho que você veio pronta para isso, porque facilmente, vocês viram, pegaram um comentário e transformou num exercício terapêutico. Isso é uma capacidade, isso é um dom maravilhoso, não é verdade? E é isso, você só consegue perdoar na medida em que você se coloca no lugar do outro. Isso chama empatia. A empatia não é só simpatia. O enfático vem de empatos, patos, né? Que é o estado de dor. Patologia, fatologia, o fato e o fatos, com PH, que é o fato doloroso do outro. Lembrar que você tem seu fato doloroso, você tem na ordem das injúrias, das traições, da criminalidade. Lembra quando o Chico Xavier pergunta para Emmanuel, Emmanuel, quem são os criminosos? Primeiro o Emmanuel tem uma definição linda, né? Aqueles que trazem o coração nos olhos. E depois fala, Chico, eles são nós amanhã. Olha que coisa. Nós ainda não, nem hoje nós somos o que eles são. Eles estão passando hoje o que nós ainda passaremos. Eles são os criminosos descobertos e punidos. Os nossos crimes ainda não foram a tribunal. Forte, não? Mas é isso, quando você se sente nesse lugar em que seus crimes não foram a tribunal, que nessa encarnação fomos guardados dele, mas um dia ele virá. E aí é difícil o papel de quem fere. E quem já viveu isso sabe quão difícil é ir lá pedir perdão. Ou ir lá e voltar para aquele lugar onde você um dia fez algo, mesmo que sem pensar, mesmo sem intenção. Porque a pessoa, quando faz, não tem essa intenção toda que nós damos a ela. Ela está tomada de muitos vórtices, de muitos obsessores. O caminho desta pessoa foi cortado, ela sofreu muito. Perdeu um chão. E para voltar para aquele lugar onde ela deixou, e abraçar esse lugar de novo para reconstruir, isso é difícil, e precisa de humildade, muito humildade para isso. A gente não vai louvar isto, né? Você que está nos ouvindo, você que pode estar dentro dessas perdas. E vamos então à prece que eu falei para vocês, que é a prece 12, do item 2 de preces para si mesmo. Hoje vamos lê-la. Espíritos sábios e benevolentes, a prece 12, se você tiver aí que ler um pedaço, né? Espíritos sábios e benevolentes, mensageiros de Deus, cuja missão é assistir os homens e conduzi-los no bom caminho. Ah, Senhor, sustentai-me nas provas desta vida. Dai-me a força para suportá-las sem murmurar. Olha que importante. Desviai de mim os maus pensamentos e fazei que eu não permita o acesso a nenhum mau espírito que queira tentar induzir-me ao mal. Esclarecei-me a consciência a propósito de meus defeitos, retirai de sobre meus olhos o véu do orgulho capaz de impedir que os perceba e os confesse a mim mesma ou a mim mesmo. Vós, sobretudo, notadamente, meu anjo guardião, que vela por mim desde o meu nascimento, que na grande meia-noite cósmica do meu próprio universo íntimo, desenhou comigo esta reencarnação salvadora. Meu anjo guardião, que mais particularmente velais e
todos os outros espíritos protetores que por mim vos interessais. Fazei que eu me torne digno de toda essa benevolência. Conheceis minhas necessidades, que sejam elas satisfeitas segundo a vontade de Deus. E assim vai findando o nosso programa. Que a vontade de Deus se faça, como João 14:1 falou. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede em mim. Jesus, nós cremos em vós, em suas palavras. Abençoa a FEAL, abençoa a Rádio Boa Nova TV, os seus trabalhadores, seus sustentadores, mantenedores, nos sustentas como pequeninos, como comunicadores. Esta irmã Eliana e esta querida comunicadora Ana Ariel fala. Boa tarde, beijos para todos vocês. Recebam o nosso carinho, nós estamos recebendo o carinho de vocês. Que assim seja. Você acompanhou Caminhando com Jesus, com Irmã Eliana e Ana Ariel.